Se você entrou nesse vídeo agora, tenha certeza que essa palavra é para você. Eu vi essa palavra agora há pouco e ela reverberou no meu coração e eu falei, eu preciso gravar um vídeo. Então já curte aqui embaixo, já compartilha, porque eu tenho certeza que essa palavra vai tomar o teu coração de esperança. Assim como eu, talvez você já tenha ouvido por diversas vezes a mulher do fluxo de sangue. E hoje eu estava em casa, orando, e ouvi uma palavra de um profeta que tocou muito a minha vida, chama Samuel, esse profeta, e ele compartilhou uma palavra muito bonita hoje, que eu fui extremamente tocada. E eu peço que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que tem possibilidade de tocar o seu também. A palavra é sobre aquela mulher do fluxo de sangue. E ela, naquele momento, ela perdia sangue. Só que ela não perdia sangue no nosso fluxo normal de 3, 4, 7 dias, não. Ela já fazia 12 anos perdendo sangue. E talvez hoje você esteja perdendo a sua esperança, talvez já faça algum tempo que você tem perdido os seus sonhos, talvez hoje você tenha perdido a sua energia, a sua saúde. E aquela mulher estava nesse lugar de muita perda. Eu posso imaginar que por ela sangrar, ela não teve filhos, certamente não tinha marido, a sua identidade era completamente abalada, porque naquele tempo a mulher que sangrava, ela era dita como indigna. Então eu imagino uma mulher completamente afastada de si, da sociedade, não tinha amigos. Existia muita dor ali dentro. E a primeira coisa que tocou muito meu coração foi isso. Que nós estamos falando de uma mulher que estava sofrendo. Só que todo aquele sofrimento que ela tinha não fez ela paralisar. Todo aquele sofrimento que ela tinha, toda aquela dor que ela estava passando, toda aquela dor que ela estava vivendo, não fez com que Deus não olhasse por ela. E mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tanta dor, ela avançou. Ela continuou, ela percebeu que muito mais importante do que a sua reputação, do que a opinião das outras pessoas, do que aquilo que lhe cercava, era a cura. Era ela tentar de novo. E ela já tinha tentado muitas vezes, porque na palavra de Deus fala que aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha, todos os recursos, e ainda assim ela não tinha sido curada. Estamos falando de uma mulher que não apenas estava próxima de Jesus, mas era uma mulher que estava íntima, que tinha uma fé muito grande, a ponto dela dizer, se eu apenas encostar, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E aquela fé foi tão grande a ponto de sair força, poder de Jesus. E é essa fé que eu te convido hoje. Talvez você tenha perdido a sua esperança. Pode ser que você tenha tentado tanto assim como ela, que você acha que não vai acontecer mais com você, que você acredita que a bênção é para as outras pessoas, não para ti. E aquela mulher estava nesse lugar, num lugar de sofrimento, no local de perda, no local de medo de ser descoberta. Mas mesmo assim, ela preferiu ouvir a voz da fé do que a voz do medo. Ela preferiu ouvir a voz que diz, avança de novo, faz de novo. Mesmo que não tenha sido ainda ouvida a tua oração, ou mesmo que você não tenha recebido o seu milagre no ano passado, no ano retrasado, ou nesse ano, no mês passado,
faz de novo, tenta de novo, continua firme. E a gente fala de uma mulher que percebe que não precisava ser forte para conseguir ser ouvida por Jesus. E às vezes a gente acha isso, né? Que a gente precisa estar no auge, que a gente precisa estar forte, que a gente precisa estar cheia de likes, cheia de curtidas, cheio de seguidores, ou cheia de dinheiro, cheio de poder, cheio de fama, cheio de influência para conseguir realizar alguma coisa. E aquela mulher, a última coisa que ela tinha era influência, fama, ou dinheiro, ou pessoas que pudessem lhe indicar. Não, não, não. Ela estava exatamente sozinha, mas ela tinha algo. E é esse algo que eu quero que você perceba hoje. Ela tinha fé. Ela foi tocada pela esperança de poder tocar na barra ali das vestes de Jesus e algo diferente acontecer. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher, ela foi curada, mas não só fisicamente. A palavra de Deus diz que quando Jesus percebe que saiu o poder dele, na mesma hora ele pergunta: quem me tocou? Saiu o poder de mim. E os discípulos dizem: como assim, Jesus? Está todo mundo te espremendo aqui, a multidão te tocando. E ele fala: não, não, não. Me tocaram diferente. E aquela mulher, naquele momento, não apenas é curada fisicamente, mas também na sua identidade. O início da palavra diz a mulher do fluxo de sangue. No final da palavra, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Ela tem resgatado a identidade de filha, não mais de mulher sofrida, não mais de mulher abatida, não mais de mulher fraca. Nós que somos mulheres, às vezes sofremos até de anemia depois que o nosso fluxo finaliza, porque a gente perde muito sangue. Mas a gente está falando de uma mulher que está perdendo sangue por 12 anos. Eu só consigo imaginar uma mulher muito fraca fisicamente, emocionalmente. Eu só consigo imaginar uma mulher desgastada pelo tempo, pelas frustrações, pela dor, pela vontade de ter realizado os seus sonhos, mas não ter conseguido ainda, muito pelo contrário. Eu só consigo ver uma mulher com muita perda. E Deus nos mostra que não existe perda que Ele não possa resgatar, não existe dor que Ele não possa ressuscitar, não existe algo que Ele não possa curar. Que o que para a gente possa parecer impossível, para Deus não é. Mas Ele depende sim. Ele depende do nosso avanço, Ele depende da nossa disposição em continuar. E não é esperança, sabe, que muitas das vezes Ele está exigindo de nós. Eu creio que a esperança, esperar pelo melhor, é o que deve prevalecer na nossa vida. Mas eu vejo nessa mulher que o que ela teve ali foi muita fé. Foi muita fé de que aquele homem poderia sim salvá-la, curá-la. Porque ela já estava esperando por uma mudança há tanto tempo. E essa espera estava por muito, muito longa. Só que naquele dia ela tomou uma decisão. E às vezes tudo que você precisa é de um dia de decisão. E esse dia que você tomar essa decisão não significa que você vai estar forte. Às vezes é o dia que você vai estar mais fraca. Às vezes é o dia que você está mais precisando de um consolo, de uma palavra. Às vezes você não tem nem amigos que você possa confiar.
Às vezes você não tem nem energia, às vezes você está até sem saúde, está deprimida. Mas o que você precisa é de Jesus. Porque Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. E essa palavra tocou muito forte hoje no meu coração, porque eu percebi, por meio dessa palavra, que a gente não precisa estar forte para Jesus realizar o milagre, que a gente não precisa estar no auge, que a gente não precisa estar com tudo perfeito, com tudo pronto. Tem momentos na nossa vida que a gente diz, não, se isso acontecer, eu acredito que vai dar certo, se tal pessoa me indicar, ou se eu conseguir chegar em tal lugar ou em tal situação. Mas o que Deus falou no meu coração hoje, com certeza se você está nesse vídeo, Ele está falando para o teu agora, é que tudo que você precisa é avançar, mesmo sem força, mesmo sem vontade, mesmo às vezes até sem direção, porque às vezes a gente fica assim, sem direção. Às vezes a gente olha para o nosso redor, para o nosso lado assim, e a gente se vê cercada por nossas emoções, nossos sentimentos, nossas dores, as nossas frustrações, os nossos nãos, as nossas derrotas. E talvez o que Deus queira hoje é exatamente matar essa mulher que sangra para ressuscitar a filha. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, naquele momento, o que Jesus fez com ela quando Ele falou assim, alguém me tocou, saiu poder de mim, era ressuscitar aquela mulher que tinha fé, aquela filha que acreditava. Porque ela já tinha sido curada, ela já não mais sangrava, ela já podia ir embora. Só que Jesus queria que nascesse a verdadeira identidade dela. E é isso que Ele quer com você hoje. Ele não quer apenas que você tenha sucesso financeiro. Ele não quer apenas realizar esse sonho que você tanto quer. Ele não quer apenas te dar filhos, um casamento. Ele não quer apenas te dar uma profissão. Ele quer restaurar quem você é. Aquele sonho de menina, aquela alegria, aquela vontade de viver, aquela vontade de dar certo, aquela vontade de acreditar que sim, o mundo pode ser diferente, as coisas podem ser diferentes, que sim, as coisas podem mudar, que você não está afadada ao não que você recebeu, você não está afadada às frustrações que te aconteceram, você não está afadada a sentir para sempre essa dor. E ali naquele momento, Jesus ressuscita aquela mulher. Ele não apenas estanca aquele fluxo, Ele estanca aquela mulher que se via através da sua dor. A mulher do fluxo de sangue, não. Agora ela é filha, ela é curada, ela é salva, ela é liberta. E eu desejo do fundo do meu coração, da minha alma, que você possa enxergar hoje em você essa mulher. Essa mulher que sim, está passando por dor, sofrimento, às vezes chega até nem ter mais esperança. Mas hoje, através desse vídeo, se você estiver chorando, se você estiver emocionado, é o Espírito falando contigo, dizendo, eu vejo você, eu te enxergo. Você só precisa continuar avançando, porque eu não estou exigindo de ti força. Eu estou exigindo de ti que você acredite naquele que pode curar, naquele que é o único que tem força e poder para mudar qualquer situação e cenário, naquele que transforma qualquer fluxo ininterrupto em algo novo. E se essa palavra mexeu no teu coração, escreva com muita fé, eu creio. Tome essa primeira atitude e depois do vídeo, comece a olhar a vida de um jeito diferente e saber que hoje aquilo que dói em ti precisa ser exposto. Você não precisa passar por isso sozinha. Se aquela mulher ela não tivesse sido exposta, se ela não tivesse ido em direção a Jesus e expondo exatamente a sua dor, o seu sofrimento, o fluxo nunca teria parado. Para essa tristeza, para esse tempo ruim finalizar na tua vida, você vai precisar retirar o orgulho, a arrogância, o medo de pedir ajuda
E você vai ter que, a partir de hoje, apresentar, não só para Deus, mas para o mundo, aquilo que mais você teme. Porque a partir do momento que você exteriorizar a sua dor, a partir do momento que você não mais ficar olhando para o teu ego, para o teu orgulho, para o medo do que os outros vão pensar, falar, ou mesmo dos teus fracassos, ou do que poderia ter acontecido e ainda não aconteceu, Deus vai começar a liberar uma cura sobre a tua vida. Porque para Ele te curar, Ele precisa matar aquilo que te prende, aquilo que te aprisiona, aquilo que te mata. Escreve com muita fé, eu creio, e compartilha essa mensagem para que mais pessoas possam ressuscitar a fé que nunca morreu, apenas adormeceu dentro de si. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe profundamente e que você possa viver ainda esse ano o melhor tempo da sua vida. Não sei se você me conhece, mas meu nome é Andresa Carício, eu sou escritora de vários livros, palestrante, sou tabeliã também e hoje vim apenas ser mentora aqui nesse canal para a tua vida e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer.